Ministro da Educação diz que a disciplina de cidadania tem de ser revista porque há famílias preocupadas, mas não conseguiu dar exemplos das queixas recebidas. Posição de Fernando Alexandre, depois de o Primeiro-Ministro ter dito que o programa da disciplina vai ser revisto para não estar amarrado a processos ideológicos. Hoje, o antigo Ministro da Educação, João Costa, fala num retrocesso e os diretores das escolas lamentam que esta seja uma questão política. O Governo diz que a disciplina traz discussão à sociedade e por isso arranjou uma equipa de peritos para acabar com o ruído. Não está em causa a manutenção da disciplina, pensamos nós, ou seja, a menos que a avaliação nos surpreendesse muito, mas obviamente há matérias, sobretudo nos primeiros anos de escolaridade, que têm suscitado algumas questões e que não têm sido consensuais. Quando nós falamos como por exemplo? Na área da educação sexual, por exemplo. Não fica claro quem são os peritos nem o que vão analisar, mas o Ministro garante que há pais preocupados. Há exemplos de matérias que foram lecionadas e que suscitam dúvidas aos pais. Pode dar um exemplo em concreto para se conseguir perceber bem? Estamos a falar de quê? Um exemplo concreto. Pedir um exemplo? Não consigo dar. A revisão que nós propomos é realmente que seja feita um currículo cuja palavra esteja implícita de cidadania. E posso-lhe dar um exemplo. A COFAP fez um seminário em que os próprios alunos do ensino superior vinham dizer que não sabiam preencher um impresso de IRS. Os pais querem uma revisão, já os diretores das escolas gostavam que o tema fosse mais do que uma questão política. Estas mudanças constantes, quando chega ao governo, outra cor partidária, não traz estabilidade que as escolas necessitam e muitas vezes nem se percebe porque é que há alterações. Gostaríamos é que fosse firmado um pacto na educação entre, de facto, os maiores partidos. A disciplina entrou para o currículo pelas mãos do governo socialista, que agora lamenta o retrocesso. O que Luís Montenegro está a fazer é a secundar a posição de chalupas como o movimento Habeas Corpus, que tem exatamente o mesmo discurso sobre cidadania e amarras ideológicas. Portanto, é importante que o Primeiro-Ministro queira explicar aos portugueses onde é que quer estar. Se quer estar com os movimentos radicais de extrema-direita ou se quer estar com uma sociedade democrática e livre. Os socialistas comparam o PSD ao Chega e o Chega vai entregar um projeto de lei que, para além de defender o fim da obrigatoriedade da disciplina, também sugere como deve ser o plano curricular. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é obrigatória para os alunos do primeiro ciclo ao ensino secundário. Os temas abordados passam por direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde. Cabe a cada escola aprovar os projetos e as parcerias que vai desenvolver nestas áreas, bem como a avaliação dos alunos. É um trabalho feito no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Helena Pires ensina Geografia há 30 anos. É também professora de Cidadania. Visa essencialmente desenvolver cidadãos conscientes, críticos, tolerantes, inclusivos, que tenham a capacidade de mudar o nosso mundo para melhor, de preferência. Que sejam cidadãos respeitadores, que saibam colocar-se no lugar do outro, saber ajudar, intervir na sociedade para melhorá-la, quer a nível da sustentabilidade, quer a nível da inclusão, da igualdade de género, que tenham a capacidade de se tornarem também autónomos a nível pessoal. A disciplina é obrigatória, todos os alunos do ensino básico ao secundário têm de frequentar as aulas. No primeiro ciclo, os conteúdos são abordados de forma transversal nas diferentes disciplinas. Para os restantes, existe uma disciplina autónoma com um tempo semanal. Na Estratégia Nacional há domínios que são obrigatórios, portanto que nós todos temos que abordar nos vários ciclos de ensino. Há outros que são apenas abordados em 2 anos de cada ciclo, por exemplo, no 6º e no 9º, ou no 6º e no 8º, e nós, portanto, tentamos cumprir. E há outros que são facultativos. A Estratégia Nacional para a Cidadania define como temas obrigatórios para todos os níveis de escolaridade assuntos como direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde. Temas como a sexualidade, média, instituições e participação democrática, literacia financeira e educação para o consumo, segurança rodoviária e risco são trabalhados pelo menos em 2 ciclos do ensino básico.
Existem também temas opcionais como o empreendedorismo, o mundo do trabalho, segurança, defesa e paz, bem-estar animal e voluntariado. São as escolas que decidem os projetos e parcerias que vão estabelecer e a avaliação dos alunos. A educação para a sexualidade é o tema que tem gerado contestação. A sexualidade não é abordada como muita da opinião pública pensa. Nós estamos aqui para falar de relações íntimas, nem nada que se pareça. Nós vamos muito mais para a parte dos afetos, o respeito pelos outros, como é que deve ser um bom amigo, como é que deve ser um bom companheiro. O programa atual foi aprovado no final de 2012 e implementado em 2017. Nosso convidado e especialista em educação e professor do segundo ciclo do ensino básico, Paulo Guinote. Professor, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Consegue compreender a polémica à volta desta disciplina? Ora bem, boa noite, obrigado pelo convite. Eu compreendo a polémica a partir do momento em que há uma polarização do discurso, em que uns se tratam por radicais e outros por chalupas. Ora, um assunto como a educação e conteúdos que são ensinados a crianças e a jovens deviam ser tratados com um bocadinho mais de cuidado. E o debate em torno de tudo isto tem sido político, não tem sido pedagógico. Nós não temos analisado exatamente qual é o papel que a disciplina tem tido no currículo, se tem sido vantajoso ou não vantajoso. Esquecemos isso e partimos apenas para a questão de tratamos este tema, não tratamos este tema, quem trata este tema é radical, quem não trata este tema é retrógrado, é conservador e tudo mais. Ora, eu por acaso não concordo com a existência da disciplina como disciplina obrigatória. Em vários momentos do nosso percurso educativo tivemos disciplinas como formação cívica, educação para a cidadania, formação pessoal e social também ainda pode existir, e compreendo-a como uma oferta de escola que pode existir para quem a quiser frequentar, e os temas a ser tratados poderão ser estes, poderão ser outros. Eu não estou contra o conteúdo, estes conteúdos que existem na disciplina. A existência da disciplina espartilhada no currículo, com uma hora ou duas, conforme a estrutura que lhe seja dada nas escolas, é que eu acho completamente disparatado. Porque quando ela foi criada como educação para a cidadania, curiosamente por um governo no PSD e CDS, era vista como uma área transversal, que por acaso até é cara à ideologia do antigo ministro João Costa, e que seria como agora é tratada no secundário, seriam temas que seriam abordados através das disciplinas. Porque há conteúdos que estão nesta disciplina que são conteúdos retirados a outras disciplinas. E não se compreende porque é que eles não são tratados em contexto nessas disciplinas e, eventualmente, com uma abordagem transversal. Colocar a cidadania como aquela hora onde se vai falar disto não faz muito sentido. Eu, por exemplo, na minha escola tenho uma disciplina que é a formação pessoal e social, que existe, por exemplo, desde o pré-escolar, pode existir, e que é perfeitamente adequada a ter-se isto. Portanto, a cidadania acaba por ser uma redundância. Mas talvez fosse difícil determinados temas como a literacia financeira, como a diversidade cultural, talvez a diversidade cultural e religiosa não fosse assim tão difícil, mas há aqui temas que se calhar não seriam tão abordados de forma tão profunda noutras disciplinas. Nenhum deles é tratado de forma muito profunda. Mesmo nesta disciplina. São muitos temas e apesar de serem abordados em todos os anos, todos os ciclos, isto nunca é abordado de forma muito profunda. E a literacia financeira para o primeiro ciclo, sim, é capaz de ser útil, mas em casa também se ensinaria isso. Nós temos que distinguir uma coisa que é o currículo, que muitas pessoas chamam tradicional, conservador, mas que por isso mesmo é a que transcende as épocas, e nós temos disciplinas que atravessam épocas. Porquê? Porque são estruturantes do pensamento, e depois temos aquelas questões das modas. Nós também já tivemos a economia doméstica no Estado Novo, já tivemos formações cívicas e organizações administrativas do Estado, que são aquelas disciplinas que vêm e vão. A cidadania, um bocadinho, esta parte da cidadania para agradar à esquerda e o desenvolvimento um bocadinho para agradar à direita, com as literacias financeiras, os empreendedorismos, é uma disciplina completamente postiça. Não é a questão da cidadania, nem a Estratégia Nacional para a Cidadania não são postiças. E, dentro das escolas, essa estratégia deve ser transmitida através da vivência da própria escola. Porque os alunos, os professores, os funcionários não docentes têm todo o interesse em que a escola forme cidadãos dentro dessa lógica da cidadania. Mas os indicadores que nós temos recentemente não são nesse sentido. Porquê? Porque temos cada vez mais episódios de violência e indisciplina nas escolas, cada vez temos atitudes em termos políticos de jovens a polarizar-se muito rapidamente, quando, teoricamente, a mensagem que nós temos seria de inclusão, de tolerância, e não estamos a ver esses fenómenos na sociedade. Pelo contrário, as pessoas que discutem isto
não tentam sequer entrar em diálogo e tentar compreender o outro lado. Como é que a escola, o que é que podia ser mudado na escola para isso não ser uma realidade? Ou seja, para termos alunos, jovens, crianças mais inclusivas, mais despertas para os problemas do mundo, ambientais e não só. A escola não é um microcosmos completamente isolado da sociedade. E, portanto, sabemos que esse trabalho também é feito fora da escola. Não, devia ser feito. E esse é que Ou melhor, é o problema. deve ser feito. Deve ser feito. O problema é que está, neste momento, a remeter-se para a escola uma série de funções que anteriormente eram exteriores à escola. E que nós até podemos compreender que sejam absorvidas pela escola pelo facto de as famílias estarem com horários, especialmente as maiores carências económicas, completamente com horários desregulados e não terem tempo para acompanhar gerações seguintes, o facto das famílias estarem desagregadas. Todo esse aspecto é relevante e a escola tem um contributo a dar para isso. Mas lá está, a escola deve ser, em primeiro lugar, um espaço que demonstre pela sua vida interna que é um espaço de cidadania, de participação, de tolerância. Mas eu diria que um professor que o faça com gosto por aquilo que faz, mesmo com dificuldades, seja qual for a disciplina que lecione, terá todo o gosto em promover estes assuntos. Em qualquer disciplina. Haja tempo para tal também. Haja tempo para tal, e o que é que aconteceu com a cidadania foi retirar tempos a outras disciplinas que, por exemplo, os direitos humanos e a vivência para a democracia e para a cidadania plena, nós na história abordamos tudo isso desde a Roma Antiga, desde a Grécia, desde a fundação da democracia, só que o que é que nós temos agora? Nós, por exemplo, não temos quase aulas para dar a democracia grega e a comparação com o regime espartano, exatamente porque vamos tirar horas à história, são aprendizagens essenciais e damos praticamente saltos na matéria e os miúdos não compreendem isto. E depois chegam a outra disciplina que também tem essa lógica espartilhada. Ora, o que é que um professor que tem gosto em que os seus alunos sejam tolerantes, respeitem a escola, gostaria que acontecesse? Gostaria que a vida interna da escola também fosse assim. Ora, não é muito difícil nós percebermos, nos últimos anos, a vida das escolas esteve extremamente tensa, problemática, e por muito que se tentasse que isso não fosse transmitido para os alunos, é óbvio que eles veem as notícias. Também temos um problema que é a parentalidade que temos atualmente não é a mesma de outros tempos. Ou seja, em outros tempos a escola era um espaço respeitado. Eu não estou a falar sequer da figura do professor, porque eu não concordo muito com essa ideia. A própria instituição escolar. A própria instituição escolar, mais do que os professores individualmente, tem sido posta em causa. E neste momento, qualquer coisa que aconteça, a culpa é da escola. E a escola tem que resolver. Eu há pouco tempo relatei e escrevi sobre um episódio que eu tive. Era impensável que a responsabilidade por qualquer falha minha fosse sacada à escola que não fizesse nada ou aos colegas. Ora, o que é que acontece agora? Nós temos uma erosão completa de valores na sociedade, não podemos deixar esta questão ser capturada como estamos do lado do Chega, estamos contra o Chega, estamos do lado dos socialistas, estamos contra os socialistas. Essas guerras culturais deviam ser exteriores à escola, porque são transitórias, e devíamos elevar-nos um bocadinho acima disto. Quando temos um ex-governante a falar dos seus oponentes ideológicos como chalupas, estamos a baixar muito o nível. Da mesma forma, há quem distorça por completo o conteúdo da disciplina, porque, por exemplo, a sexualidade é para ser abordada em 2 ciclos, não é a educação sexual sequer, e, como a colega que falou na peça dizia, é uma questão de educação para os afetos e para a tolerância, para a forma como cada um de nós se relaciona com o outro e respeitar a diversidade do outro. Ninguém vai para lá explicar técnicas sexuais nem intimidades, como a colega dizia. Mas, infelizmente, do outro lado, do lado que quer acabar com a disciplina por razões que não são as certas, esquece-se que não é isso que se passa nas aulas. E, portanto, toda esta discussão é exterior às escolas. Dentro das escolas, o desacordo ou a concordância que existe em relação à disciplina não se vive com esta intensidade que os políticos transmitem muitas vezes, e neste caso até acredito que seja para distrair de outras questões que começaram hoje em negociação. Mas a sua opinião é que todos ganhariam se esta não fosse uma disciplina obrigatória? Exato. Isso não poderia dar origem a salas vazias? Não necessariamente, porque nós já temos a disciplina de educação moral e religiosa como disciplina opcional. E podemos ter perfeitamente a disciplina de cidadania e desenvolvimento como um funcionamento de créditos. O problema é que nós temos, quando se fala muito num currículo rígido, não temos, a partir, especialmente do 3º ciclo, eu não vou falar disso para o 1º e 2º ciclo, mas a possibilidade dos alunos escolherem, por exemplo, porque é que não têm a expressão dramática? Porque é que não têm o desporto escolar que está neste momento fora do currículo? Porque é que não temos uma oferta de disciplinas que funcionassem como créditos mais flexível? Porque sempre que se fala em flexibilidade e se diz que o currículo está espartilhado, a seguir criam-se disciplinas.
Nós tínhamos disciplinas a mais no segundo ciclo. Dividiu-se a disciplina de EVT em EV e ET. Criou-se cidadania. Eu, há uns anos atrás, tinha uma turma de segundo ciclo, sou professor de segundo ciclo e diretor de turma, tinha 8 disciplinas, agora tenho 10. E disseram que iam acabar com isso. Muitas vezes também se diz, estão a abordar temas com os alunos de forma errada e estão a inculcar ideologia de género. Vamos lá ver uma coisa, os professores, ainda há professores com bom senso. E os professores que lecionam cidadania, não vou dizer que todos tenham bom senso, isso não existe em todo lado, mas ainda tentam abordar isto, tendo em atenção os alunos que têm à sua frente. Nós temos experiência, especialmente os professores mais antigos como eu, já temos experiência de várias décadas de lidar com miúdos mais pequenos. E cada vez os vemos mais imaturos, cada vez os vemos com contextos familiares mais imaturos, o problema não é só deles, e nós tentamos às vezes equilibrá-los. Ora, toda esta confusão à volta, todo este broá, é impensável que num congresso partidário esta questão tenha tido 3 vezes mais aplausos do que questões ligadas ao desenvolvimento do país. Tudo porquê? Porque andamos a agarrar-nos a pequenas coisas, em vez de dizermos, ok, a educação para a cidadania é uma coisa importante. Então vamos fazer o seguinte, quem quer ter este tipo de oferta, segue e até podemos dividi-la em módulos e os alunos fazerem os módulos que lhes interessam. Nós não temos que impor, porque há uma diferença entre os alunos saberem onde estão, geografia, no tempo, na história, as ciências, saber a matemática, saber o português, que são coisas que são todas elas, e não apenas a matemática e o português, estruturantes do pensamento. Outra coisa são os estilos de vida. E nós passamos a encarar muitas vezes as escolas não apenas como depósitos de miúdos, onde os deixamos lá o maior tempo possível, mas ainda por cima onde os queremos ensinar a viver. E esse é o pior serviço que podemos fazer em nome da liberdade. Porque assim, eu fiz uma comparação que talvez um pouco estranha, que é isto que estamos a fazer é a alimentação dos discursos radicais. Porquê? Só se alimentam os discursos radicais quando se radicaliza para o lado contrário. Não é que se admita, por exemplo, aquele discurso que se diz isto é fazer o jeito ao Chega. Não, isto é... Mas deixe-me perceber a sua... Já percebi que considera que seria... opcional. Seria melhor ser opcional. Sim. Mas qual é o efeito positivo que esta disciplina pode ter nos alunos e nas alunas? Ora bem, se nós vivêssemos no mundo ideal, poderíamos ter uma estratégia para a cidadania de escola, de agrupamento, incluída na estratégia nacional, que servisse como ponto, como plataforma de ligação entre várias disciplinas em projetos. Teoricamente é esta a ideia, por exemplo, no ensino secundário. As vantagens, nós ainda não as avaliamos. Portanto, as escolas não têm essa noção, A avaliação que se tem é uma avaliação extremamente subjetiva, porque há inquéritos do género e gostas da disciplina. E se fizermos trabalhos e dermos todos boas notas, os alunos... Mas os próprios professores que Os próprios professores que lecionam dividem-se entre... eu acho que a maioria não vê muito sentido à existência da disciplina como disciplina obrigatória no currículo. Mas eu não fiz nenhum estudo, não sei, não se fez nenhuma sondagem esclarecida sobre isto. Acho é que alguns defendem-na porque acreditam mesmo, lá está, neste tipo de pensamento, que acha que a cidadania tem que ter um espaço específico no currículo e que naquelas horas tem que se tratar aquilo. Mas para os alunos, nós ainda não perguntámos aos alunos, porque falamos muito em nome dos alunos, e quando os inquirimos, não é se gostam da disciplina, é se eles preferem ter, por exemplo, aquela hora ali perdida, se preferem tê-la integrada, por exemplo, nas ciências, e a parte da sexualidade ou da educação para os afetos e para a sexualidade está dentro dos conteúdos de ciências, os direitos humanos, a interculturalidade, o diálogo religioso está dentro da história, a comunicação para os médias... Bom, mas aí era preciso perceber se os professores têm a capacidade para poder... eu não digo desviar o programa, mas de despender mais tempo nessas questões. Mas nós conseguimos desviar o programa com muita facilidade. Não podemos é dizer isso para fora. Mas, sim, nós podemos desviar o programa e podemos fazer dele aquela flexibilidade e ter aquela autonomia profissional que nos tem sido negada durante muito tempo, tratando-nos como se nós fôssemos uma espécie de profissionais menores. Não, os professores precisam exatamente ter o seu saber científico e pedagógico para terem a segurança de abordar estes temas. E em algum destes temas que são abordados nesta disciplina, consegue ver em algum deles servir o propósito de um projeto ideológico? Quase todos os temas. Porque a literacia financeira e o empreendedorismo são tão ideológicos como a igualdade de género. Ambiente, questões ambientais... As questões ambientais, eu fugi dessas.
Porquê? Porque essas questões ambientais fazem exatamente parte do currículo de outras disciplinas que as abordam também. Há questões aqui que têm toda a lógica a ser abordadas, o desenvolvimento sustentável, as questões ambientais, que não são completamente pacíficas, porque ainda há quem acredite que a Terra é plana e que nós nunca seremos extintos e que tudo nasceu do Adão e Eva. Temos que pensar, não em termos de chalupas, mas as pessoas têm essas crenças. E temos que ter em atenção o seguinte, temos que ter em atenção o respeito pelos próprios alunos, e isso é o seguinte, perguntar aos alunos como é que tu queres abordar isto. Há uma questão nas escolas agora que mas é as as assembleias assembleias dizia de que são escolas. cada vez menos maduros, cada vez mais imaturos. Mas esse é o trabalho que nós temos que ter com eles, exatamente evitar que esta imaturidade que os adultos começam a ter de forma galopante não se transmita a esta nova geração. E esse é o receio de muitos professores, que é tentar que os seus alunos sejam cidadãos um pouco mais esclarecidos do que aqueles que estão neste momento a discutir este assunto. Professor Paulo Guinote, foi um gosto, muito obrigada por ter estado no 360.